diz a seguinte afirmação: não haverá Natal em 2020. E eu, ironicamente, lhe perguntei: a senhora, porventura, é Deus? Para revogar tão grande mistério da salvação humana? Naquele momento, veio no meu coração uma admoestação de São Boaventura. Ele escreveu um opúsculo intitulado As 7 Festas do Menino Jesus. O que eu julgo mais importante é a razão pela qual ele escreveu esse opúsculo. Ele diz o seguinte, na primeira página do opúsculo: vejo que as pessoas celebram os mistérios da fé não com o espírito, com a mente e com o coração. As pessoas transitam pelo calendário litúrgico como se estivessem transitando pelas ruas. O coração não pousa, a mente não se acalma e, portanto, o coração não é abrasado de amor. É muito importante isso. Não é a mesa farta que significa para nós o Natal, não é a troca de presentes, não é nem a morte nem a vida. Romanos 8. Que nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a morte, a fome, nada poderá nos separar do amor que Deus nos manifestou em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Daí, julgo ser necessário que entendamos o real significado da encarnação do presépio São Francisco de Assis. Qual é o significado da encarnação do Verbo? Qual é o significado da noite do Santo Natal? Qual é o significado da cruz? Qual é o significado da Eucaristia? E eu recorro a Santo Tomás de Aquino, na terceira parte da Suma Teológica, onde eu preguei no oratório virtual. Hoje eu vou ampliar mais a pregação de ontem. Diante de um mundo marcado pelo orgulho, de vez em quando eu vou escutando as pessoas cristãs, os católicos, falando sobre a vida espiritual. Não preciso ir à missa hoje, eu não preciso, já orei demais. Eu conheci um sacerdote que ele fez uma estatística dentro da sua ordenação de quantas missas ele celebrou. No dia de morrer, sabia tudo. Se você quantas 1000 missas, isso é uma heresia, isso é dizer a Deus como um contador. Viveu o seu sacerdócio como um contador. 10.000 batismos eu ministrei, 50.000 eucaristias eu dei para os fiéis. Não é assim. Então isso pode levar a pessoa ao orgulho. Eu não preciso disso. Então, qual é a razão da encarnação? Pode existir em Deus uma necessidade? Isso é importante.
que às vezes as pessoas pensam que Deus precisa delas. Deus não precisa de nada. Não seria Deus. Em Deus não há necessidade. Necessidade é algo da finitude humana. Algo da finitude humana. A necessidade é inerente a toda e qualquer obra criada. A necessidade não é inerente ao Criador, senão ele seria como nós. Aí Santo Tomás diz o seguinte: há uma necessidade absoluta para que alguém alcance um fim. Por exemplo, eu quero viver, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso tomar remédios. É uma necessidade absoluta para que eu continue a viver. Não é isso que fundamenta, não é sobre essa necessidade que se fundamenta o mistério da encarnação. Mas tem uma necessidade relativa. Pouco Deus é livre de escolher. Deus é livre de escolher. E Santo Agostinho dirá: não faltou outro modo possível a Deus, a cujo poder tudo está submetido igualmente, senão que não haveria outro modo mais conveniente de curar a nossa miséria. Então a encarnação é o modo mais conveniente, não para Deus, para que Deus cure as nossas misérias. Portanto, devemos considerar, segundo São Tomás de Aquino, o fundamento do modo escolhido por Deus, cujo princípio teológico, cristológico, se fundamenta na soteriologia, na salvação. Deus se encarnou para promover o homem ao bem, para levar a senhora ao bem da fé, da esperança e da caridade. Tá bom? Fé, esperança e caridade. Que são virtudes teologais. Ninguém nasce com fé cristã católica, ninguém nasce com a caridade cristã, ninguém nasce com a esperança cristã. Nós nascemos com a fé meramente humana, psicológica, a fé natural, uma esperança natural, psicológica, não é? A esperança, e a caridade, o amor mesmo, a dependência afetiva que nós temos. Mas as virtudes teologais são dons sobrenaturais em nós, mediante a fé, ou melhor, a encarnação de Jesus estabelece uma fé nova. A verdadeira fé cristã, ela é implantada quando a Virgem Maria responde ao anjo: fiat voluntas tua, ou seja, feita a tua vontade, e o verbo se fez carne. Ali já começa a ter uma fé cristã. Ali já foi estabelecida a fé cristã. E mais tarde, Jesus nos dirá: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem não crê em Jesus não pode ascender até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Quanto à esperança, o mistério da encarnação já é para nós a esperança teologal. Aliás, dirá: esperamos novos céus e uma nova terra. A pergunta é: você está satisfeito com a terra, com o mundo, com essa sociedade? Não. Então nós aguardamos na fé um novo céu e uma nova terra, onde reinará a justiça. Justiça aqui no sentido de santidade, plenitude de vida. E a caridade, dirá Santo Agostinho,
Que maior motivo existe da vinda do Senhor senão manifestar o seu amor? Ele diz, amor em nós. Amor para nós é muito importante ser pró-nobis. O anjo disse aos pastores, nasceu-vos hoje, nasceu para vós um Salvador. Esse para vós, uma coisa tão pequenininha, não é? Para vós, resume toda a lição de Jesus. Veio para nos dar a vida. Veio para nos arrebatar do mal. Veio para nos, repito, restabelecer na santidade e na justiça. Segunda parte, isso da necessidade da encarnação. O Senhor Jesus Cristo, então, vindo, se encarnando para nos oferecer a vida, Ele promove em nós o grande bem da fé, da esperança e da caridade e nos leva, ou melhor, Ele, em primeiro lugar, Ele remove o mal. Remove o mal. Sangue derramado para a remissão dos pecados. A santidade e a justiça já estão diante de nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que comer e beber da minha carne terá vida eterna. Tomar e comer. Tomar e beber. Remover o mal, o pecado, o orgulho. Tirar depois de Santo Tomás de Aquino, a fim de que o ser humano não prefira o diabo a si mesmo. Não venere o que é autor do pecado. Negando, uma pessoa que nega Deus, nega-se a si mesma. É interessante. Não podemos dissociar a negação de Deus da negação do próprio ser humano. Não pode. Quem nega Deus nega o homem. Esse é o grande desfile que nós assistimos. Aborto, porque negam a Deus. Homicídio, porque negam a Deus. Suicídio, porque negam a Deus. Por isso o Senhor nos diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Um outro ensinamento, diz Santo Agostinho, Deus nos mostrou quão excelso lugar a natureza humana ocupa ao se encarnar. De vez em quando eu vejo as pessoas dizendo assim, acabou, morreu, acabou, a carne é podre. Isso é maniqueísmo. Isso é maniqueísmo. Quem nega Deus nega o homem, quem nega o homem nega Deus. Isso é verdade. Se eu condeno o corpo humano, eu não posso adorar o Senhor Jesus que nasce em Belém. Aliás, até nós falamos assim, de modo inapropriado, assim, eu tenho um corpo, não, somos um corpo. São pequenas coisas que fazem a diferença religiosa. Se eu digo eu tenho um corpo, então hoje eu posso fazer uma cirurgia, me tornar mulher, amanhã eu vou fazer outro, me torno homem, porque eu tenho um corpo, eu não sou um corpo. E atenção, porque o Senhor Jesus, a Divina Eucaristia, é o corpo de Cristo. Isso é o meu corpo. Um outro ensinamento. Porque Cristo se encarnou para destruir a presunção humana. A presunção humana. E elevar a graça de Deus. Nem a Virgem Maria, aliás, o São Bernardo diz isso,
Procura o mérito na Virgem Maria. E tu encontrarás graça. Simplesmente isso. A graça de Deus em nós não destrói a perfeição. Deus me estabeleceu em justiça e santidade, me estabelece em justiça e santidade, não porque eu sou isso ou aquilo, pela graça. E lá então nós encontramos em 2 Coríntios 12, 9. O Senhor disse ao apóstolo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus. O outro motivo da encarnação: reprimir e sanar a soberba humana. A soberba humana. Que é um grande empecilho para que o homem se una a Deus. Como é que eu posso me unir a Deus se eu me coloco acima do próprio Deus? Qual é o motivo da encarnação? Deus se encarnou, Jesus se encarnou para livrar o homem da servidão do pecado. Mas isso não é teoria, não. Quantos pecados nos escravizam e nos matam, queridos irmãos? Nos escravizam e matam. Quantas pessoas morreram por causa da embriaguez, do alcoolismo? Quantas pessoas morreram por causa da promiscuidade sexual? Quantas pessoas morreram por causa da infidelidade na vida matrimonial? E por aí se vai. E conclui Santo Tomás de Aquino: existem muitas outras vantagens que resultam disso e que excedem a apreensão do sentido humano. Esses motivos são poucos. Só Deus, na sua sabedoria, onisciência, onipresença, só Deus sabe de todos os motivos pelos quais o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu peço a bem-aventurada sempre Virgem Maria, que é agradecida por toda a igreja, para que, trilhando o caminho de Jesus, um dia se compareça a sua divina presença, conforme diz a Escritura, santa e imaculada. Assim seja. Amém.